Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Adverso Podcast, podcast que a gente conversa sobre empreendedorismo, negócios, carreira. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma super psicóloga, Daniela Facchinetti, planejadora de carreira. Ela que vou ler o currículo dela para vocês, só que eu vou deixar a parte mais importante do currículo dela para o final, tá? Ela é psicóloga, especialista em carreira, formada pela Sociedade Latino-Americana de Coach Executivo, professora de pós-graduação e com atuação há mais de 15 anos em cargos de liderança na área de recursos humanos, e a parte final e mais importante é que ela é minha prima, né? Então, a família daquele jeito, vocês já sabem, né? Excelente. Dani, muito obrigada, viu, por vir aqui hoje pra gente falar sobre por que, se é mesmo necessário para planejar a carreira. Preciso mesmo planejar a carreira? Legal. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Ao lado dessa profissional super competente que a gente já conhece, né? E prima que eu admiro muito, então estou muito feliz de estar aqui com vocês e podendo estar trocando com o Gabi. E quando a gente pensou sobre esse podcast, né, a ideia de preciso mesmo investir em minha carreira, planejar minha carreira, foi algo que a gente comentou de que eu ouço muito isso, né? Quando eu sou professora de pós-graduação, dou aula na matéria planejamento de vida e carreira na pós-graduação, e sempre que eu começo essa aula, eu ouço os alunos e existe essa pergunta, sim, mas a gente precisa mesmo parar para pensar, para planejar essa carreira? Não dá pra gente ir lidando com as coisas quando elas vêm acontecendo? E aí eu gosto, Gabi, de começar falando da essência do planejamento, né? Se a gente para pensar, nós não fomos educados a falar e pensar em planejamento na nossa infância, na nossa educação. Na escola, a gente não aprende a planejar, né? A gente efetivamente tem que lidar com as coisas que estão acontecendo, fazendo as provas, estudando, cada um se virando com o seu planejamento de estudo para se sair bem nas provas, mas o planejamento não existe de uma forma formal, ensinada, né? Então a gente vai aprendendo ao longo da vida a importância desse planejamento. E a gente pode dar exemplos muito triviais, de coisas pequenas. Eu estava pensando, né, hoje mais cedo vindo para cá, coloquei o endereço e o que eu fiz? Waze, qual a melhor rota? Sim. Isso é planejar. Eu saí de casa e queria saber qual o caminho mais rápido que eu posso fazer com maior efetividade para chegar onde eu quero. Onde eu queria chegar? Aqui. Então o Waze é um exemplo que a gente usa, eu acho que a maior parte, 90% das pessoas usam hoje este aplicativo para se dirigir a algum lugar. Isso é se planejar. Quero ir para este lugar, qual é o melhor caminho, qual é a melhor rota, como é que eu posso chegar mais rápido. E isso a gente não pode deixar de utilizar uma ferramenta com essa potência na nossa carreira. Com certeza, com certeza. Inclusive, Dani, você tá falando aí de rota, eu me lembrei de uma frase, eu falo isso direto com os meus alunos, tá? Quando a gente fala de, eu quero chegar em algum lugar, né? O que você faz para chegar nesse lugar, né? Qual é o caminho que você tá pegando para chegar nesse lugar? E aí tem uma frase que é de Alice no País das Maravilhas, que é aquela frase do que se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E eu falo isso sempre, né? Assim, poxa, define onde é que você quer chegar. E eu acho que no final das contas o planejamento vem muito junto com essa escolha, né? Quero chegar lá. Então, já que eu quero chegar lá, vou definir essa rota, vou me planejar, né? O que eu preciso fazer, quais são as etapas e tudo mais, né? Isso mais ou menos. Perfeito, Gabi. Essa é uma frase que, por vir de um filme infantil, talvez a gente já tivesse se tocado dela há tempo, né? Mas não, infelizmente, é depois de adultos que a gente olha essa frase com outra simbologia. Mas é exatamente isso, né? Assim, para planejar, a primeira pergunta é: aonde eu quero chegar? Então eu preciso ter um norte definido, e aí eu não estou falando só da nossa carreira, é óbvio que a gente hoje está focando aqui na carreira, mas é muito importante que você tenha esse planejamento para diversas áreas da sua vida, até porque nós não somos só vida pessoal e carreira. Sim. A gente tem uma série de outras coisas que acontecem ao redor disso, né? A gente tem a vida profissional, que está dentro a carreira está dentro, mas a gente tem a parte de qualidade de vida, a gente tem a parte de relacionamentos, então tudo isso precisa ser olhado. Mas pensando na carreira, quando eu penso aonde eu quero chegar, e eu penso assim, porque tem uma outra coisa importante, eu vou voltar, mas assim, algumas pessoas falam, mas pra que vou fazer um planejamento de carreira? Aí eu digo, pra você ter sucesso. Não, professora, eu não quero ter sucesso, não.
tô aqui, tô de boa, tô sossegada, eu aqui, sabe o que eu quero? Formar uma família, ter dinheiro suficiente para pagar os estudos do meu filho, da minha família, fazer coisa pouca, eu não preciso ter sucesso não. Aí sabe o que eu respondo? Isso é ter sucesso para você. O seu sucesso é isso. É casar, ter um filho, ter dinheiro para pagar nas coisas que você quer. Ou seja, a gente enxerga o sucesso com olhares diferentes. Mas o que importa é qual o meu olhar do sucesso. E o meu olhar do sucesso é respondendo a sua pergunta. Aonde eu quero chegar? Perfeito. Então, ter essa linha da onde eu quero chegar é muito importante. Mas não menos importante é responder a pergunta aonde eu estou. Porque eu não posso traçar uma rota sem saber exatamente onde eu estou. E se eu estou simplesmente levando a vida na correnteza, ou como Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Muitas vezes eu nem sei onde é que eu tô. Eu tô ali no meio do fluxo do rio. Então, a primeira pergunta a ser respondida é onde eu quero ir. A segunda é aonde eu estou. Então, efetivamente, esse caminho, da onde você quer ir, para onde você está, na verdade é o contrário, da onde você está, para onde você quer ir, é essencial você ter uma clareza muito grande. Perfeito. Virginiana, né? Eu sou virginiana, sou uma pessoa assim, planejada. Não, eu gosto de um planejamento. Você sabe que eu brinco, né? Que na minha vida, eu tinha um planejamento na minha vida pessoal, né? Que era, eu ia noivar com 26 anos, casar com 27 anos, com 30 anos, eu ia ter 2 filhos já. Estou com 32. Atrasadíssima. Nada aconteceu. A vida para me mostrar que eu não mando em nada da minha vida pessoal. Você sabe que na minha vida profissional, eu sei muito disso. Eu acho que o que acontece, meu planejamento na vida profissional é tão bom porque eu consigo controlar muito mais as coisas do que na minha vida pessoal, digamos assim, né? Então, assim, eu consigo ter aquele controle. E eu percebo que muitas pessoas, às vezes, culpam o resultado que elas estão tendo e não percebem que esse resultado está sendo por uma falta de planejamento, né, da carreira delas. E isso não é para qualquer negócio, né? Quando a gente fala de planejamento de carreira, eu acho que tem um mito muito grande, que planejamento de carreira é para executivo. As pessoas que são profissionais autônomos, profissionais liberais, eles não costumam entender a importância do planejamento de carreira para eles, né? Eu tô nesse bolo, apesar de eu entendo a importância, mas... Bom. Já ia puxar a orelha aqui ao vivo a cores. Não, eu entendo a importância, né? Você sabe, né? A gente liga toda hora, Dani, me ajuda, pelo amor de Deus. Enfim, mas o que eu vejo é assim, dentro de uma carreira corporativa, executiva, o planejamento de carreira, ele é bem difundido, conhecido até. As pessoas, elas... Estimulado. Eu acho que as pessoas sabem que elas... eu preciso fazer um planejamento de carreira porque eu quero alcançar o cargo tal. O que é que eu preciso para isso? Porque a gente tem uma estrutura, ao meu ver, mais bem definida em determinadas empresas, quando a gente está, né, numa carreira corporativa, que permite que seja mais fácil você enxergar. E o que a gente tem, na verdade, é uma cultura fora de profissionais liberais, autônomos, etc., que, ao contrário, não se preocupam com isso e que tudo isso não é tão claro. Então, acho que quando a gente também tem uma cultura que favorece, as pessoas começam a procurar mais. Mas eu quero saber de você, é isso mesmo? O planejamento de carreira é para todos? Não é só para quem faz carreira corporativa? Como é que um profissional, como eu, por exemplo, que eu sou advogada e tenho também outras empresas, sou advogada, sou professora, sou empresária. Como é que eu, dentro da minha vida profissional, posso ter vantagens planejando a minha carreira? Legal. Gabi, você falou várias coisas importantes, então eu vou rebobinar a fita e vou começar respondendo um pouquinho lá de trás. Muito, muito massa quando você compartilha dizendo assim, eu tinha um planejamento que era de casar, noivar aos 27... Noivar com 26, casar com 27, ter filho. Um com 28, um com 29, 30 tá parida com 2 meninos. Como ela disse, nada disso funcionou. Então talvez você esteja ouvindo, tá vendo que esse negócio de planejamento não adianta? Planejar tudo, sai tudo diferente, como é que esse negócio é bom? É muito interessante esse ponto que Gabi trouxe, porque algumas pessoas têm a sensação de que planejar é engessar aquilo que você construiu quando não sai exatamente como aconteceu, como você planejou, então não deu certo. Não. Na verdade, o planejamento é um processo de você antever dificuldades e também antecipar soluções para aquelas dificuldades que podem aparecer no seu caminho.
Mas é óbvio, gente, no decorrer da nossa vida, várias coisas vão acontecer, Gabi. A gente sabe disso. Então, poxa, eu pretendia noivar com 27. Vamos dizer que você estivesse até namorando com 27, mas olhou bem e fez, poxa, não é Vitor ainda, não vai dar. Né? Então assim, poxa, não vai rolar esse noivado agora, vamos seguir mais um pouco. Ou olhou pro lado, é a pessoa, mas não é o momento, porque eu tô hoje priorizando outras coisas na minha carreira, que se eu agora parar para ter o meu primeiro filho, talvez eu não consiga seguir no meu planejamento profissional. Então assim, revisitar o plano, e a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas é essencial. Então o planejamento sim, pode e deve ser feito e revisado a todo momento para que ele seja adequado às suas novas necessidades. Então, aí vem respondendo ao seu segundo ponto que você traz. Mas a vantagem, então, de eu fazer um planejamento de carreiras, qual é essa vantagem de eu fazer um planejamento de carreira, entendendo que a minha atuação hoje é de autônoma e não é de um profissional executivo dentro de uma empresa, onde eu sei objetivamente dentro daquela empresa quais os cargos e posso procurar fora, né? Eu digo que é um desafio maior, claro. O autônomo, ele tem dois desafios maiores, né? Ele tem, primeiro, de ser autônomo, ele não tem um empregador que remunera ele mensalmente, aquela garantia daquele valor a ser recebido. O segundo, do próprio estímulo do meio, né? Dentro das empresas hoje, principalmente se você atua numa empresa que tem uma área de RH bem estruturada, muitas vezes os próprios profissionais de RH conseguem te ajudar no desenvolvimento do seu plano de carreira, te ajudando a mostrar possibilidades. O autônomo não tem isso, ele precisa talvez procurar no mercado a ajuda de um mentor, de um coach, ler sobre o assunto, mas às vezes ele se sente muito perdido. Eu recebo em consultório muitos clientes que chegam dizendo: Daniela, poxa, tenho 40 anos, tenho 30 anos, minha remuneração não tá como eu gostaria, ou tá como eu gostaria, mas eu não sou feliz. Então é o momento de você olhar para essa carreira e redesenhar. E o autônomo, ele não tem esse apoio, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil. Então o autônomo, ele precisa mais ainda, você autônomo que está aqui ouvindo, você precisa mais ainda dessa ferramenta. Por quê? Porque sistematizando esse planejamento do que você quer para sua vida, o que você quer alcançar e medindo os resultados com indicadores nessa evolução, é que você vai poder ter a informação de que eu estou no caminho certo, eu estou realmente evoluindo para atingir meu objetivo, ou eu não estou no meu caminho certo. Então assim, qual a vantagem de saber que eu estou no meu caminho certo? Porque se você não estiver no seu caminho certo, você consegue corrigir a rota gastando menos e menos tempo. Então, o profissional autônomo, ele não pode se dar o luxo de esperar 1 ano e meio, 2 anos para talvez chegar à certeza de que, poxa, esse nicho novo que eu escolhi de trabalho, essa nova forma de atuação, o valor que eu estou cobrando da minha consulta ou dos meus honorários estão baixos e não estão pagando a minha conta. Eu preciso fazer esse planejamento e preciso monitorar e acompanhar se ele está sendo efetivo para que eu possa mudar assim que for necessário, né? Mudando a rota do Waze. Então, assim, poxa, eu tô vendo que não tô tendo o resultado que eu gostaria, deixa eu antecipar essa mudança de rota aqui. Então, falando de você, Gabi, como você mesmo disse, você hoje é professora, você atua em escritório, você, onde mais, consultora, enfim, né? Então você tem diversas atuações na sua carreira e você tem para cada uma dessas atuações um plano diferente. Sim. E você precisa saber qual é o seu plano diferente. Qual tempo e nível de energia você vai investir em Gabriela Professora? Sim. Quanto Gabriela Professora te traz de realização financeira, de felicidade? Quanto tempo e energia e financeiro você vai investir na Gabriela Consultora, na Gabriela do escritório de advocacia? Ou seja, você precisa planejar isso para que ao final de um processo você não diga: poxa, parei aqui, o ano de 2022 se foi e eu acabei não fazendo investimentos em determinado nicho de atuação meu. E olha que isso é o que me dá mais prazer, isso talvez me traga mais resultado financeiro. Mas eu priorizei uma outra área que nem estava tão em foco,
porque achava que ela precisava crescer mais, mas no final nem tá me trazendo esse resultado que eu queria. Sim, perfeito. Você falou agora do autônomo, eu só me lembrei daquele meme do Instagram de Agostinho Carrara, você já viu, que fala assim, eu queria pedir demissão, mas como é que eu vou me demitir se eu sou meu próprio chefe? E se eu sou meu próprio chefe, eu não posso me demitir, porque quem é que vai pagar meu 13º? E a decisão, inclusive. Eu dei muita risada. E essa é a vida real de um profissional autônomo. E eu acho que o que você traz da questão da economia de tempo, né? É muito interessante também. Agora, existe, assim, dentro do planejamento de carreira, um momento ideal para a pessoa planejar a carreira? Perfeito, Gabi. Eu diria que o momento ideal para se planejar a carreira seria a gente fazendo a escolha de qual carreira a gente quer seguir, né? Saindo do terceiro ano, entrando na nossa faculdade, a gente entender de que, poxa, preciso olhar para essa nova formação, né? Porque a gente começa aprendendo muitas coisas, é um universo vasto. Preciso olhar para essa formação e procurar objetivamente o que é que me faz feliz, o que é que eu mais gosto, o que é que está alinhado com meus objetivos. Seria o momento ideal. Poxa, passei esse momento, não deu. Ok. Um outro momento é saindo da sua graduação. Você saiu da graduação, você pôde passar ali 4, 5 anos aprendendo tudo o que você podia de uma determinada formação, e agora você vai precisar se inserir no mercado de trabalho. Sim. Você vai precisar entender e traçar um plano estratégico para chegar aonde você quer e já começar a mapear. Mas, Daniela, deixa eu te contar uma coisa. Saiu a escola, saiu a graduação, já fiz pós e até hoje nunca nem fiz um plano de carreira. Passou, perdi? Não é assim. Eu acho que o melhor momento para fazer um plano de carreira é hoje. É o momento que você percebe que você precisa de um plano de carreira, né? Perfeito, Gabi. É hoje, é quando você se dá conta. Gente, tô ouvindo esse podcast, poxa, até já fiz um plano. Porque também tem isso, né? Muitas pessoas que eu conheço já fizeram um plano de carreira. Eu. Mas mudei completamente. Em algum momento da vida monitorou, em determinado momento da vida talvez tenha feito uma mudança tão radical que ao invés de revisitar esse plano de carreira e adequar ele às novas possibilidades, o que é que fez? Lindamente dentro da gaveta. Sim. Não, eu vou contar minha experiência, tá? Eu tinha um plano de carreira porque eu trabalhava em jurídica interna de empresa, então eu tinha um plano de carreira corporativo. E eu pensava em seguir minha carreira corporativa, até que o bichinho do empreendedorismo me picou e aí eu falei, opa, peraí, vou mudar meus planos. Só que, obviamente, eu não peguei o meu plano de carreira e rasguei ele e joguei no lixo. Então, olha só que interessante, quando eu saí do jurídico interno e que eu decidi que eu queria empreender, primeiro, eu busquei empreender dentro do nicho que eu gostaria de continuar a minha carreira, que era da advocacia, porque o bichinho do empreendedorismo que me mordeu foi quando eu tinha a Love Fit, né, que era a minha marca de moda fitness. Sim. Então, o que é que eu podia muito bem falar assim, não, agora eu vou ser empreendedora de moda fitness, mas não era o que eu queria. Dentro do meu plano de carreira, dentro da minha carreira era ser advogada, então aquilo era a minha prioridade, então eu continuei e decidi empreender, então eu meio que pivotei ali os meus planos dentro daquele plano de carreira, mas mantive o lugar de aonde eu quero chegar. Talvez não era, eu quero ser diretora jurídica de uma empresa, mas eu quero ser CEO de um escritório de advocacia. Diretora jurídica da minha empresa. Exatamente, do meu escritório de advocacia. Então, assim, acabei mudando um pouco. Mas pra gente rebobinar mais um pouco, porque com a minha cabeça de virginiana, eu fico pensando assim, quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Porque você pode acompanhar o Adeverso Podcast tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Se você está vendo pelo YouTube, saiba que você pode ouvir pelo Spotify. Se você está no Spotify, assista a gente no YouTube também, porque eu tenho certeza que você vai gostar. A gente preparou um cenário maravilhoso. Eu tava falando que eu já me perdi. Exatamente, depois que você pivotou e fez essa transição. Mas uma coisa importante era você resgatar que quando você estava fazendo esse processo, você escutar alguma... Poxa! E aí eu falei do podcast, meu Deus, porque eu sou assim. Foi o Covid, gente. Depois do Covid eu esqueço tudo que eu ia falar. Mas eu tive ideia, eu continuo e você pensa em que você ia falar. Não, lembrei. Funcionou, tá vendo? Estratégia de psicóloga, gente. Lembrei, eu ia dizer o seguinte,
o que é um plano de carreira? O que consiste? Porque eu falei, eu tive um plano de carreira, virginiana que sou, quem tá nos escutando pode não saber o que é um plano de carreira. Como é que a pessoa faz? O que é um plano? O que consiste em um plano de carreira? Perfeito. Um plano de carreira não é nenhum bicho de 7 cabeças. Um plano de carreira nada mais é do que um plano de ação em que você vai ter lá as metas que você quer realizar, o prazo que você quer atingir essas metas e as estratégias que você vai utilizar para cumprir essas metas e atingi-las nesse prazo. E uma coisa muito legal quando você fala sobre isso, Gabi, é a gente diferenciar meta de sonho. Porque às vezes as pessoas comentam assim, meu sonho é ser rica. Meu sonho é ser rica. Que legal, meu sonho é ser rica. Ok, tá, é um sonho. Sonhar, né? Fica à vontade, o sonho é ser rica. Não, Daniela, na verdade é meta, eu quero ser rica. Aí não é meta, né? A meta não é ser rica. Perfeito, Gabi. Porque ser rica pra mim é muito diferente do que ser rica pra Gabi, do que ser rica pra você. Para algumas pessoas ser rico pode ser ter um salário de 10 mil reais. Para outras pessoas ser rico pode ser ter 100 mil reais no banco. Não, 100 mil o quê, Daniela? Para eu ser rico eu tenho que ter 1 milhão no banco. Cada um tem uma expectativa sobre isso. Então, quando você fala em meta, quando você fala em um plano de ação visando um planejamento de carreira, você tem que estar muito claro o que você quer, ser mensurável isso. Então, eu quero ter 1 milhão na minha conta bancária. Lindo. Se parar aí, sonha. Até quando? Até quando? Eu quero ter 1 milhão na minha conta bancária. Empretec que eu fiz deu certo. Pronto, perfeito. Viva Empretec. Eu quero ter 1 milhão na minha conta bancária até tal momento. Legal, perfeito. Parou? Não. Que estratégias, ou seja, que ações eu vou começar a fazer e quando eu vou executar para que eu tenha 1 milhão na minha conta bancária em tal momento. Perfeito. Entende? Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso e falar sobre outra coisa que influencia muito nesse processo de metas. É você, quando realmente for parar para pensar qual o meu plano de carreira, o que vai me deixar feliz, realizada no meu trabalho, é você focar no que é importante pra você. Como assim, Daniela? Isso é bem óbvio, né? Eu vou botar pra quem? Mas infelizmente, Gabi, eu vejo muitos casos de pessoas que fizeram um plano de carreira, escolheram a profissão pelo pai, pela mãe, pelo marido. Não, a gente botar aqui no plano de carreira que daqui a 5 anos eu quero fazer um mestrado em Portugal. Que legal, por quê? Não é porque meu marido quer ir. Então não é seu plano de carreira ir fazer mestrado em Portugal. Você pode dizer que seu plano de vida é acompanhar seu marido e por isso você vai viajar com eles. Não é o seu plano de carreira. E talvez porque vai viajar com ele, você vai eleger alguma pós, alguma coisa lá para poder fazer. Mas é muito importante que as metas que você escolha para o seu plano sejam metas que toquem o seu coração. Que é o que a Gabi disse. Se o primeiro plano de carreira dela, lá atrás, não tivesse sentido nenhum com o coração dela, quando ela pensou em ser empresária, o primeiro plano ia ser descartado. Mas se tocava o coração dela, a área jurídica mexia com o coração dela, era algo que ela realmente queria. Então o que ela fez? Conciliou. Conciliou e adequou essas mudanças, né? Sim, com certeza. E eu acho que quando a gente fala dessa questão das metas, né? É engraçado, porque o legal de você... Quando eu aprendi no Empretec sobre metas, foi muito legal. Eu fiz um Empretec e depois eu fiz um outro curso específico só de planejamento de metas. E, gente, quando a gente aprende a planejar a vida muda, viu? Porque aí Gabriela, minha sócia, fala assim, amiga, você é a mulher da planilha. Se você soubesse o quanto é que isso facilita a vida da gente, colocar muitas vezes, escrever num bloco de notas, sabe? Ter algo. Mas quando a gente fala de carreira e quando a gente fala de sonhos profissionais, às vezes até envolvendo números, né? A gente precisa... Às vezes a gente coloca os números. A gente precisa medir, né? Então, por exemplo, o que eu aprendi? Eu quero faturar, por exemplo, quero faturar 1 milhão de reais até 31 de dezembro de 2022. Perfeito. Por exemplo, 31 de dezembro de 2022 é meu deadline. O que eu vou fazer em janeiro, em fevereiro? Eu vou ter que medir o que eu tô fazendo, quanto eu já alcancei, o que eu preciso fazer para alcançar mais. Então você tem aquilo ali de forma muito mais traçada e planejada para que as suas mini metas, né, você possa definir inclusive metas mensais. Se eu quero faturar 1 milhão até
31 de dezembro de 2022, quanto é que eu preciso faturar por mês? X. Indicadores, Gabi. Transformar cada meta em indicadores plausíveis para monitorar essa meta. Né? Isso. Então, eu esqueci de mencionar, mas essa é uma coluna do plano de ação. Os indicadores em relação a cada uma das metas que você estipular. Isso que Gabi trouxe é importantíssimo. Eu já estava falando aqui. Monitorar essas metas. Ou seja, efetivamente, se você não tem um momento de monitorar, gente, isso vale para coisa pequena. Exemplo. Quero emagrecer. É meta? Não, é sonho. Eu quero emagrecer 5 quilos, 10 quilos. Então, ok. Eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses. Meta. Fechado. Você vai daqui a 6 meses se pesar na balança para ver se perdeu os 10 quilos? Não. Sim. Entenda, você tem que ir no caminhar. É toda semana? Você vai se pesar? É todo dia? Fecha com o seu médico qual o padrão, com a sua nutricionista o plano, e você vai seguindo até para entender se está sendo efetivo. Poxa, eu tô passando um mês aqui achando que tô ótimo, quando eu fui ver no final do mês, não emagreci o que eu pretendia. Tem que ser revisto o plano. Precisa ir mais para academia, precisa segurar mais na alimentação, que outras estratégias você pode adotar. Então, revisar esse plano, revisar as metas é essencial. Não adianta o plano mais lindo que você fizer, pegar ele, deixar no seu notebook, pegar ele e deixar no plano. É que hoje tá na moda do plano, né? Cada plano é mais lindo que o outro. Aí você inicia o ano, faz ali aquele plano lindo, fecha ali o plano. No final do ano você fala, deixa eu ver o que eu tinha pensado. Fiz, não fiz. Não pode. Dúvidas sobre plano de carreira. Uma pessoa faz um plano de carreira para a vida ou ela tem alguma periodicidade de você fazer esse plano, de você revisitar esse plano? Por exemplo, eu quero... Um exemplo aqui, tá? Eu tenho um sonho de ser tal coisa, tenho um sonho. E aí a gente vai transformar esse sonho em uma meta. Pode ser o meu sonho de vida, que esse sonho seja, sei lá, eu vou conquistar isso daqui a 20 anos. E aí, daqui até 20 anos, eu tenho que ter, né, Como é que você costuma desenvolver esse projeto de planejamento de carreira? Com meus clientes, né, a gente costuma fazer um plano de carreira com planos e metas de curto, médio e longo prazo. Que é exatamente isso que você está trazendo. Você tem uma expectativa para a sua carreira no curto prazo, né? E a gente entende aí como curto prazo 1 ano, 1 ano e meio, né? Para o médio prazo, e aí de 3 a 5 anos. Ou você pode ter uma expectativa a longo prazo. E esse longo prazo, gente, é excelente Gabi ter trazido isso, porque esse longo prazo eu não estou falando apenas de 10 anos, não, Gabi. Eu estou falando, inclusive, pensando no pós-carreira, na aposentadoria. Sim. Aí alguns dizem, não, que eu não vou me aposentar nunca. Ok, lindo, até porque hoje, se a gente pensar em se aposentar com as condições do governo para aposentadoria, a gente não passa muito bem. Mas assim, pensando na carreira, na realização do que você quer fazer, ok, eu quero morrer trabalhando com isso que eu amo, perfeito. Mas assim, você não vai ter a mesma energia, você não vai conseguir fazer isso com a mesma intensidade, na mesma frequência, com o mesmo volume. Então, o que você se vê fazendo quando você tiver 60 anos? Você quer ter um plano de carreira ou não? Você quer ter um plano de aposentadoria? E é necessário você colocar esse plano também pensando na sua carreira, porque assim, você precisa produzir ao longo da sua vida útil de trabalho, de carreira, o que você quer usufruir na sua aposentadoria. No momento que for o momento de você desacelerar na sua carreira, no momento que você tiver com outras prioridades. Então, é essencial você ter metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Tem pessoas que têm muita dificuldade em pensar no longo prazo. Sim. Porque realmente não é tão palpável. Mas é essencial que você possa parar e estabelecer essas metas nesses 3 períodos. Outra coisa que eu queria saber, dentro de um plano de carreira, existem... Como é que se trabalham coisas um pouco mais abstratas? Por exemplo, eu sou advogada, eu quero ser uma advogada referência na área do direito imobiliário no cenário nacional, no mercado nacional. Como é que eu trabalho esse plano de carreira? Isso é o meu sonho, certo? Como é que eu faço esse sonho que é um pouco mais abstrato? Porque eu funciono de forma muito fácil para pensar em números, né? Então, por exemplo, quero ser rica. O quanto aqui é rica para mim? Eu consigo quantificar isso legal. E transformar essa quantidade numa meta que seja mais palpável. Mas quando você fala num sonho de quero ter um nome reconhecido no mercado nacional dentro da minha área de atuação. Por exemplo, dentro de um plano de carreira estariam envolvidas etapas como, por exemplo, capacitação profissional? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, Gabi, antes da gente chegar nas etapas envolvidas, para responder a sua pergunta, eu perguntaria a você,
Hoje, existe um nome de destaque nacional nessa área de atuação que você quer ser hoje? Aí talvez você me diga, tem, Daniela. Quem é essa pessoa? E você vai me dizer, X, ok. Por que você reconhece essa pessoa hoje como destaque? Porque essa pessoa ela tem não sei quantos livros na área, essa pessoa ela é hoje referência nas pós-graduações porque ela escreve artigo, ou porque hoje ela está presente nos maiores congressos. Eu vou dizer, então peraí, vamos destrinchar a sua meta. Sua meta é, você precisa escrever livro na área, e aí vai dizer quanto. Sim. Sua meta é ter participação nos artigos, sua meta é estar participando ativamente dos congressos. Por quê? Porque ao você cumprir essas metas de curto prazo, você vai ter um encaminhamento natural com formulações normais nesse processo para atingir a meta maior, que é ser destaque no cenário nacional. Não, quem é destaque no cenário nacional precisa inventar uma nova forma, porque a gente está falando aí de diversas atuações. Não, então, para ser destaque nacional, você tem que pensar num produto ou num serviço muito diferente do que existe hoje. Então, um das metas é criar um novo serviço. Como é que eu faço isso? Às vezes, se capacitando, entendendo quais são as possibilidades já existentes, fazendo cursos de criatividade. E uma outra coisa super legal que você trouxe é assim, tem um tipo de curso que ou eu faço através de mentoria ou eu indico que meu cliente faça, muitos deles é de administração do tempo. Sim, gestão de tempo, né? Gestão de tempo. Exatamente isso. Que é uma capacitação. Não deixa de ser uma capacitação. Você fala, Daniela, mas eu que eu quero não ter nada a ver com gestão do tempo. Você sabe por quê, Gabi? Porque você faz um monte de coisa e você quer fazer um monte de coisa. O do tempo, gente, todos nós podemos ser ricos, pobres, só temos 24 horas por dia para usar. E 8 pelo menos pra dormir, por favor. Por favor, 8 pra dormir. Tem gente que dorme com 5, eu não consigo não. Tem 8 horas pra ficar bem. Então, assim, se todos nós só temos hoje 24 horas por dia para usar, como é que eu vou gerir esse tempo para fazer tudo o que eu quero? Porque eu quero estudar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter lazer, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ampliar minha formação. Então, como é que eu vou fazer tudo isso? Eu preciso administrar meu tempo, eu preciso eleger minhas prioridades. E aí não dá pra gente não falar sobre a utilização racional que a gente faz das redes sociais. Como é que eu tenho utilizado a rede social? Porque a rede social é uma ferramenta maravilhosa de formação, de instrução. Hoje em dia a gente fica sabendo uma parte das notícias pela rede social. Então é maravilhoso. Mas se você passa 6 horas por dia rodando o seu feed, poxa, talvez você esteja realmente perdendo muito tempo. Então vamos olhar quantas horas você passa consumindo informações nas redes sociais. Se você trabalha com redes sociais, menos mal. Sim, claro. Todas as ressalvas aqui devem ser feitas de forma devida, vamos dizer assim. Mas se você tá ali apenas rolando o feed, eu tô vendo a rede social porque o conteúdo, aí eu faço o curso das Gabs e eu tenho que entrar ali na rede social pra assistir. Ok, massa, lindo. Mas assim, poxa, eu tô efetivamente gastando tempo, rolando o feed. Não dá, a gente precisa administrar o tempo. Porque, eu não tenho tempo para fazer atividade física. É sua prioridade fazer atividade física? Porque quando é realmente a nossa prioridade, a gente bota na agenda. A gente dá um jeito. Deixa eu te compartilhar uma coisa interessante dentro desse cenário aí que você falou que aconteceu comigo, né? Uma das coisas que aconteceu comigo que eu achei interessante foi assim, quando eu decidi abrir meu escritório e decidi que eu ia ser advogada, autônoma e que eu queria ser reconhecida como advogada, porque eu acho que todo mundo busca por reconhecimento, né? Então, o conceito do sucesso pode ser muito diferente do que é pra mim, pra outra pessoa, mas quando a gente fala de um profissional, as pessoas, no geral, elas querem ser reconhecidas. Então, o que eu comecei a pensar? Eu fiz exatamente o que você falou. Eu vou identificar quem são as pessoas que são minhas referências. Quem são as pessoas que eu entendo que são autoridade? E o que essas pessoas fizeram para chegar lá? Só que, olha a vírgula, eu entendi que o cenário tinha mudado. E eu entendi que eu não poderia repetir apenas Perfeito, o que elas fizeram. Cara, perfeito. E aí eu fui buscar uma ferramenta diferente que eu consegui através das redes sociais, YouTube, Instagram e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, essas pessoas eram professores, esses advogados que eu reconheci aqui eram professores, e eles eram pessoas que lançavam livros, né? Ou seja, eu estudava pelos livros desses professores. Como é que as pessoas hoje reconhecem alguém como autoridade? Qual é a vitrine delas se não é mais o livro que elas estudam
não deixa de ser, né? Ainda é o livro que elas estudam. Mas como é que ela pode alcançar? Poxa, será que se eu ensinar algo que eu sei em um local que as pessoas podem me ver, eu não vou produzir esse mesmo efeito? Perfeito. E aí foi uma das coisas. Então também não é só que copiar, tem a ver né? com fazer diferente. A história da criatividade que eu falei. Muitas vezes, para você se colocar em determinado serviço, você precisa inovar nele. Né? Lembra que eu comentei aqui há pouco? Então, assim, você precisa olhar para esse serviço e inovar nele. E às vezes, Gabi, entender que você pode ser referência em uma coisa, ou dizer, não, eu não quero ser referência em determinada coisa, mas eu quero ter uma atuação diversa, onde eu possa fazer várias coisas, multipotencial. Tem muitas pessoas que desenvolvem carreira multipotencial e que tudo bem. Eu tenho hoje cliente que ele é fisioterapeuta e fotógrafo. E ele desenvolveu essa transição de carreira, mas ele falou assim, eu não quero deixar de ser fisioterapeuta porque eu gosto, mas eu gosto muito de ser fotógrafo. São coisas que não tem nada a ver com a outra. Então ele fez hoje um planejamento em que ele atua X% de tempo com fotografia, X% de tempo com fisioterapia, e ele não está fazendo necessariamente uma transição para largar. Sim. Ele quer se manter com os dois. Eu posso falar do meu exemplo, né? Eu iniciei atuando em RH, entendendo que eu queria ser diretora, líder, executiva de RH, acabou. Mas eu fui atingindo esses cargos e fui entendendo assim, poxa, eu não quero ser só isso não, quero fazer outra coisa, mas gosto disso aqui, então não vou largar isso. Não, fui entendendo que, poxa, deixa eu fazer uma formação de carreira aqui. Fiz essa formação de coach de carreira e coach executivo. Fui chamada para dar aula. Poxa, gostei, que legal. Poxa, eu entendi que para complementar o meu trabalho e numa atuação que eu passei a gostar, trabalhar com psicologia clínica é muito bacana. Então hoje eu sou psicóloga clínica de terapia cognitivo-comportamental. Daniela, é tanta coisa, você dá conta? Não. Por quê? Eu dimensiono exatamente o tempo que eu tenho para cada atividade dessa. Ainda sou assessora consultiva de mercado de algumas empresas. Então, tudo isso é possível. Basta planejar. Outra coisa também que eu acho legal a gente pontuar é que quando eu falo dessa trajetória, né, ou seja, planejamento de carreira é um trajeto, quando eu falo, quero ser autoridade, aí eu vou tomar essa iniciativa de criar aqui a minha rede social, né, vi qual era o exemplo dessas pessoas, vou agora aplicar minhas técnicas. Uma coisa que eu preciso entender é que eu não cheguei lá só porque eu fiz isso. Né? Então, já sou referência só porque eu fiz isso. Não, você está no processo. Então, eu vou cobrar igual ele cobra, por exemplo, por um serviço dele? Não, porque para eu chegar lá onde ele chegou, eu preciso passar por esse processo. Por isso que eu te perguntei a questão da capacitação profissional, tudo mais. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que falam assim, pode ser médico, advogado, dentista, psicólogo, enfim. A pessoa fala assim, saí da faculdade. Eu quero ser autoridade. Eu faço não sei o quê. Psicólogo na área tal. Cognitivo comportamental, blá blá blá. Né? Tem isso. Não entendo não. Cognitivo comportamental. É que eu faço essa daí. Faço terapia desse jeito. Mas enfim. Toda semana, viu, gente? Toda semana. Por isso que tô aqui, ó. Se você não faz, faça também. Plena não é Rivotril, não é. Terapia, tá tudo maravilhoso. Importantíssimo, eu faço terapia também. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que as pessoas, elas têm uma ansiedade muito grande de querer a remuneração logo. A gente vive uma geração muito ansiosa, né? Então, eu quero conquistar isso logo, eu quero ser referência logo, eu quero cobrar tanto logo. Aí olha pra outra pessoa que tá em anos de mercado, anos de investimento na sua capacitação e fala, eu quero cobrar que nem fulano. Meu amigo, calma, né? Você tá no início. Então, eu acho muito importante você falar do plano, no sentido tem fases, né? Eu comecei no nível que eu tô hoje? Não. Claro que não. Claro que não. Mas tem gente que... Você sabe que eu acho que não é uma coisa transparente. Acho que é importante a gente tirar essa venda, assim, das pessoas, elas entenderem que essas etapas não tem como ser puladas. Elas podem até ser aceleradas, né? Mas puladas, jamais. Gente, eu tenho visto muito, assim, né? Principalmente pessoas que saem da faculdade, fez uma formação, fez uma pós,
E tem uma ansiedade, como o Gabi trouxe muito bem colocado, uma ansiedade de estar no mercado ganhando bem, como ela tem como meta, e com qualidade de vida também, viu, Gabi? Sim. Porque assim, eu atendo, eu faço a mentoria, já fiz de alguns profissionais da área de saúde, e isso na saúde é bastante desafiador, e falando de um médico, inclusive, que se forma, aí diz, eu não quero ficar fazendo 1000 plantões. Não quero porque não tenho qualidade de vida, porque eu disse, legítimo. E isso, gente, é muito importante. Não existe o certo no plano de carreira. Sim. Existe o que é certo pra você. Eu sou médica, mas eu quero ganhar mundos e fundos e não quero ser desse jeito. Pra mim tem que ter qualidade de vida, eu quero ganhar um dinheiro bacana, legal, quais são os caminhos que eu vou fazer. Mas não dá pra dizer que você é um médico recém-formado, ainda na fase de formação, de aprendizado, e que você vai ganhar o mesmo valor, vai poder cobrar o mesmo valor de uma consulta que um médico que já tem muito tempo de formação, que já tem toda uma bagagem construída. Então, talvez para ter uma rentabilidade a curto prazo, você precisa dar mais plantão. E aí, plantão vai onerar a sua qualidade de vida. Então, você precisa botar na balança. Perfeito. O que é mais importante para você. E aí você precisa ter isso muito claro, porque se você não tem, você vai morrer de trabalhar para ganhar um valor que até te realize em termos financeiros, mas não vai estar realizada porque sua qualidade de vida vai estar lá embaixo. Perfeito. E outra coisa que acontece, quando você falou de gestão de tempo também, é uma pergunta que eu recebo sempre. Hoje eu tenho 3 empresas, né? Além das 3 empresas que eu tenho, eu sou tutora de uma pós-graduação, Direito Imobiliário, tutora e professora, faço evento, palestra, Aí o que acontece? As pessoas falam, Gabriela, como? Acho que é de família. Não, mas né, você sabe, a gente viu dos nossos pais trabalhando muito desde cedo, enfim, vem muito disso também. Mas o que aconteceu comigo? E aí eu vou trazer a minha experiência. Uma hora eu pifei. Justamente porque eu não sabia ainda gerir o meu tempo de forma adequada. Os limites importantes. Exatamente. E eu vinha acelerada, trabalhava sábado, domingo, feriado, eu não tinha tempo. E eu amo trabalhar. Quando você ama o que você faz, muitas vezes você sequer sente que você tá trabalhando, porque você tá ali naquele, né? E eu ia conversava de trabalho, eu sou assim, né? Onde eu tô fazendo isso. E aí... um belo dia, me lembro como se fosse hoje. Eu tava com o escritório em obra, eu tava procurando apartamento, naquela transição, eu tava em Vitória da Conquista, com o escritório em Vitória da Conquista, o escritório em Tapetinga, atuando em Salvador com o meu escritório em Salvador em obra. Uma confusão, dando aula em pós-graduação, um cursinho pra OAB, na época eu tava dando completamente fora do meu planejamento de carreira. Você atirando pra tudo que é lado. Um dia, belo dia, eu sentei, olhei minha agenda. Quando eu olhei minha agenda, tinham mais horas, mais tarefas na minha agenda do que horas no dia que eu conseguia. E todas aquelas tarefas eram tarefas quase que inadiáveis. Ou seja, não dorme e fica ali 24 horas pra poder dar conta. Dani, na hora, eu só sei que eu comecei a chorar. Aí eu identifiquei a crise de ansiedade. Sinal de que alguma coisa não estava bem. Não, e eu chorava desesperadamente. Na minha cabeça eu sabia que era uma crise, só que eu não conseguia parar. Aí ficava aquele... No ar não vinha aquela coisa. Eu falei, opa, pera. Agora a gente vai precisar arrumar a vida aqui, porque não tá... Então, assim... É feio dizer isso, mas que bom que isso aconteceu. Não, com certeza. Eu falo... Porque poderia ter sido mais muito pior, né? Podia ser mas sério, algo que possa te parar de uma forma que você não consiga voltar. Então, assim, é muito importante você perceber esse limite, esses sinais, antes de chegar no seu esgotamento. A síndrome de burnout está aí. Sim. É isso que eu ia falar. Quem tem burnout, por exemplo, já é um nível muito maior do que esse, né? Enfim, então aconteceu comigo. E a gestão de tempo. Hoje, por exemplo, é óbvio que mesma coisa, né? Eu tô em outro estágio. Nessa época eu tinha uma estagiária pra fazer todas essas coisas. Hoje eu tenho uma equipe nas 3 empresas que eu tenho, em outro estágio de vida. Mas eu comecei a entender o que eu conseguia fazer. E outra, o que eu tinha que dizer não. Eu era uma pessoa que eu dizia assim pra tudo. Ou seja, cursinho da AB. Cursinho preparatório pra AB. Gente, não me chama pra cursinho preparatório pra AB. Eu não vou dar aula em cursinho preparatório pra AB. Porque... Não, e eu não faço uma coisa mal feita. Então eu tive que estudar
pacas, estudar prova de OAB pra dar uma matéria de direito civil que é zero. Eu amo direito civil, mas não é o que eu quero ensinar, não é o que faz meu coração bater. Enfim, então é importante muitas vezes a gente dizer não pra algumas coisas também, pra que a gente possa gerir o nosso tempo melhor. É necessário. Você indica alguma ferramenta de gestão de tempo, assim, algo que... Ou vai mais no feeling? Não, tem uma ferramenta que eu acho que você baixa no Google mesmo, chama Tríade do Tempo. É um teste simples, mas é um teste que vai avaliar como você está lidando com o seu tempo hoje, né? Existem as atividades urgentes, circunstanciais e importantes. Como é que a gente deve lidar com esse tempo preferencialmente? Lidando majoritariamente com atividades importantes. O que são atividades importantes? Necessárias a serem feitas e que você planeja, executa no prazo, tudo conforme a música, tudo lindo. O que são atividades circunstanciais? São as redes sociais que a gente comentou em excesso. Ou seja, tudo aquilo que você faz em excesso e perde muito tempo. Série. Vou maratonar uma série no final de semana. Passei 48 horas vendo a série. Poxa, será que não podia ver um pouquinho menos de episódio? Fazer outras coisas também importantes, né? Então, assim, são atividades que você perde muito tempo. Eu sou daquelas de farra. Tudo que é festa que me chama, pode ser aniversário de boneca, eu vou. Poxa, será que você precisa ir pra todas? Ei, você vai. Eu já fui dessas. Eu já fui de ter evento social que dizia, não é possível. Uma noite eu tinha 3 aniversários. Era. Eu falava, Daniela, como assim 3? Hoje em dia eu posso ser chamada para 3 aniversários. Agora. Hoje em dia eu posso ser chamada para 3 aniversários, mas eu não vou nos 3 aniversários. Eu vou me planejar para que eu possa até comemorar com o aniversariante em outro dia, mas eu posso usufruir de mais tempo com ela. E a terceira esfera é a esfera emergencial. O que é isso? É aquela esfera que passou do timer. Você tinha um relatório para entregar, 1 mês de prazo, era uma atividade importante. Só que o que é que você fez? Deixou para o último dia, a última hora, o último minuto, virou emergencial. Você está com o seu carro dirigindo, começa a fazer um barulho estranho. Você diz, eu preciso levar esse carro na oficina. Legal. Continua dirigindo, passa um dia, passa uma semana. Ixi, o barulho tá aumentando. Realmente eu preciso levar o carro na oficina. Legal, atividade importante. Você não levou o carro na oficina, parte. Queimou alguma coisa, queimou o radiador, carro parou, morreu, não tem jeito, você tem que chamar o reboque e não há outra opção. Então, hoje, você precisa fazer essa ferramenta da tríade do tempo ou qualquer outra ferramenta nesse sentido. Essa é a ferramenta que eu aplico com os meus mentorandos, porque eu entendo que você precisa olhar como você administra o seu tempo hoje para saber o que você pode incluir nele. Sim. Porque quando você se dá conta que você está fazendo muita atividade emergencial, é porque provavelmente sua atividade circunstancial está alta também. E aí você precisa readequar e gerir melhor o seu tempo. Você vê que muitas pessoas, elas vivem no emergencial, né? Porque como elas não planejam, tudo fica pra cima. Eu falto morrer. Você quer me matar, me dê uma coisa pra fazer em cima da hora. Virginiana, então, né? Nossa, eu fico louca. E outra coisa, e as pessoas acham que elas não têm tempo pra tarefas que vão fazer elas crescerem de certa forma, porque elas vivem apagando incêndio o tempo inteiro, com tudo emergencial, tudo embolado, sem planejamento nenhum. E não por vai isso, ter tempo mesmo. me julguem que eu sou virginiana, mas tenham a agenda de vocês, porque quem não tem... Aqui no escritório eu encho o saco. Bote, eu quero ver tudo no sistema, eu encho o saco. E aí, quando todo mundo se perde, eu falo, tá vendo aí? Que eu adoro dizer que eu avisei. Eu avisei. A gente adora essa frase. Eu adoro. Agora, Dani, me diz uma coisa. Qual é o momento que você entende ideal de revisar esse plano de carreira? Assim, fiz um plano de carreira, sei lá, eu coloquei a longo prazo, tá? Fiz aquelas metas a longo prazo. E aí, qual é o momento ideal, assim, pra revisar? É só, por exemplo, eu, Gabriela, tive esse estalo de mudar o meu plano de advogada corporativa para ser uma empreendedora. Esse seria um momento, ou, por exemplo, agora, dentro do meu plano de empreendedora, que eu tenho um plano, por exemplo, a médio prazo, dentro desses 3, 5 anos, existe algum momento de ano em ano eu tenho que revisar? O que é que você recomenda? Eu acho que isso é bem relativo, porque depende do prazo das ações. Exemplo, vamos dizer que para uma meta que você colocou de médio prazo, uma das ações é fazer uma formação, uma pós-graduação. Você se inscreveu na pós-graduação e está fazendo, ou seja, você não precisa todo mês, tô fazendo. Sim. Tô fazendo. Bom,
Você vai revisar isso 1 ano e meio depois, 2 anos depois, porque é quando acaba a sua pós. Mas tem ações que possam ser de curtíssimo prazo, e a gente está falando de ações do tipo emagrecer, que você precisa revisar isso de uma forma contínua, porque o indicador precisa ser monitorado, e tem as de longo prazo, e que talvez esse prazo das ações sejam mistos. Ou seja, você tem uma meta de médio prazo, mas você tem ações, vou dizer até mais, você tem uma meta de longo prazo, mas você tem ações de curto e de médio prazo. E aí você vai precisar efetivamente fazer um paralelo de acordo com o prazo que você colocou das suas ações. Eu costumo dizer em linhas gerais que se sua meta é de longo prazo, sua revisão tem que ser de médio prazo. Se sua meta é de médio prazo, sua revisão tem que ser de curto prazo. É sempre um a menos. Tá. Para que você possa ir fazendo. Mas depende muito, tá, gente, das ações que você colocou. Se você colocou ações que você, se conhecendo, sabe que se você não monitorar todo mês, você não vai fazer, você precisa monitorar todo mês. Pronto, e aí eu ia te perguntar justamente isso. Dentro dessa questão, é muito importante também ficar monitorando essas metas, não é isso? Perfeito. Eu costumo comparar a execução de um planejamento de carreira com um banquinho. O que é esse banquinho? São 3 pernas. A primeira perna é o modelo. Ou seja, criei um plano ali, tá lindo, as ações, indicadores. Sem ele não tem um norte. Ele é meio que a bússola, né? A outra perninha é a da motivação. O que quer dizer isso? Se eu deixei o plano lindo, mas eu não estiver realmente motivada com aquelas metas, com aqueles objetivos que estão ali, eu não vou dar conta. Então eu preciso que a segunda perna do banquinho esteja totalmente alinhada comigo. Então você precisa estar totalmente motivada com o que você escreveu ali. E a terceira perna se chama persistência. Não existe a gente atingir nossos objetivos se não formos persistentes. Para tudo. Mas como assim, Daniela? Pelo amor de Deus, para tudo eu tenho que ser persistente? Para tudo você precisa ser persistente. Então, efetivamente, para o banco ficar de pé, as 3 pernas precisam estar. O plano feito, motivado para aquilo que você efetivamente tem alinhamento, que é o que você quer, mas você precisa que a persistência esteja lá com você. Porque senão você vai deixar alguma atividade pra lá. Perfeito. Você sabe que eu escutei uma frase, eu não sei se foi você que postou, porque eu pego, ela posta as coisas, eu printo tudo. Daniela Facchinetti no Instagram. Inclusive. Me segue, me sigam. Inclusive, fale logo todos os arrobas aí. Arroba Daniela Facchinetti. Tem um outro arroba também, Animais Corporativos, que está bem legal. São memes da área corporativa, então assim, com animais, né, bem eu adoro, eu dou muita risada com animais corporativos. Lembro da minha época de da vontade de pegar mandar vários aviãozinhos assim para as pessoas. Vai lá e vai mandando. Mas Dani posta várias coisas no Daniela Facchinetti. Eu acho que esse aí eu vi, não sei, porque eu vi soltando frases aqui, né? Aí tem uma frase que diz assim, nenhuma minha, gente, é tudo copiado. Mas, gente, a ideia é a gente aprender com os outros. A gente não precisa inventar a roda, não. A gente pode... Exatamente. Né? Mas a frase falava de motivação, né? Que era mais ou menos assim, que motivação, estar motivado não significa que você está animado sempre, de você estar feliz sempre. Motivação não significa felicidade, significa motivo para a ação. Ou seja, é o motivo para você agir. Você quer agir por causa de algo, você quer chegar lá nesse algo. Ou seja, nem sempre, nem todo dia você vai estar feliz, nem todo dia você vai estar animado. Você precisa se mover para chegar ali onde você quer chegar, para ali você tá feliz e você tá animado. Então tem muita gente que confunde, né? Acha que motivação é você tá tô feliz, animado aqui com o que eu tô fazendo, e não é exatamente isso. Motivação é falta de alinhamento com o seu propósito. Você precisa ter isso muito claro. Se você não está alinhada com o seu propósito, nenhuma das ações que você vai estar fazendo estará sendo feita com motivação. Porque é isso, é o motivo da ação. Eu tenho um motivo, que é fazer aquela ação para atingir um determinado objetivo. Então, você precisa se motivar pensando sempre no alinhamento com o seu propósito. Se você está sem motivação para fazer algo, é porque o alinhamento com o propósito não está claro. Perfeito. E outra coisa sobre... tem uma sobre persistência. Não é uma frase, né? Mas enfim, eu acho que a persistência é algo que precisa... É aquela história do que os adultos têm que fazer o que eles precisam fazer, né? Eu vou fazer, mesmo que eu não queira fazer, para que
eu consiga chegar onde eu quero chegar, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu como empreendedora, eu fico pensando assim, pô, eu não podia chegar num dia assim e falar, não vou trabalhar hoje não, eu sou dona das minhas coisas, eu faço o que eu... Mas eu tenho um objetivo, eu tenho, né? Além de que eu adoro meu trabalho, né? Então, assim, eu sou suspeita. Eu digo aqui no escritório direto, que eu falo, sexta-feira eu vou ver o pôr do sol em casa. Pergunte quantas eu fui. Não sei, que eu adoro ficar aqui, enfim, então acontece. Mas sobre persistência tem uma coisa polêmica que eu queria saber a sua opinião, que é o seguinte. Todo mundo fala que a gente precisa ser muito persistente e que os negócios, eles não dão frutos logo de cara. Eu acho que né, aquela história da trajetória que a gente estava falando, de não meça o seu caminho pelo caminho dos outros. E eu percebo que as pessoas, elas ficam muito frustradas também, né? De assim, eu queria ter a carreira de Daniela. Eu queria ter a carreira de Gabriela, eu queria estar no ponto que Gabriela tá. E às vezes elas, ao invés de se inspirarem, elas se frustram, né? E elas, pra que elas tenham a carreira de Daniela, que já tem 15 anos de experiência liderando equipes, de Gabriela, que tem quase 11 anos de advocacia, etc. Elas precisam passar por esse processo, né? Mas quando a gente fala de persistência, eu ouvi algumas pessoas falando o seguinte, que você precisa saber qual é o limite da persistência. Aonde é que a persistência passa a se tornar teimosia? Porque em um negócio existe a persistência, óbvio, né? Eu tô falando assim, por exemplo, eu tô empreendendo, não tô falando, né, só numa carreira normal, eu tô empreendendo. Eu tô ali, tem um negócio, e eu tô lá, persistindo. Um dia deu ruim, um dia deu bom, eu fiz outro plano, eu tenho o meu plano de negócio ali feito pra aquele negócio dar certo. Só que, sei lá, você abriu... Vou tentar falar uma coisa aqui bem... Você abriu uma loja de vender... algo no local que não tem, sabe? Tipo uma loja de vender guarda-chuva no sertão. Né? Não vai dar a sua loja. Então, assim, quando é que a persistência, em que momento a persistência se torna teimosia? Eu acho que isso daí também, talvez essa questão da revisão do plano, você acha que tem uma conexão aí? Total conexão. Eu acho que a persistência pode ser vista como teimosia se você já usou de diversas estratégias diferentes. Porque também você não vai continuar na mesma estratégia. Você usou uma estratégia, não fez efeito, você vai fazer uma mudança de rota. Revisou o plano, não, vamos fazer diferente. Criou uma nova estratégia, os indicadores continuam ruins. Criou uma outra estratégia, os indicadores continuam ruins. Olha ao seu redor. Tem alguém neste ambiente fazendo as mesmas coisas desse jeito e tendo resultado? Tem. Então deixa eu colar nessa pessoa aqui, deixa eu entender como é que ela fez para aprender com ela e talvez... não tem ninguém, eu tô aqui sozinha, ou você vai precisar ter uma estratégia mais criativa, repensar isso, ou é melhor efetivamente você desistir daquela formatação. Pivotar, né? Pode formatar de formas diferentes, exatamente. Você vai ter sua loja, quero ter uma loja de guarda-chuva, tá? Vamos ter outra loja então de outra coisa? Vira guarda-sol. Não, gente, Nizanguanais tem uma frase que é clássica. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Sim. Que é exatamente isso. Então assim, poxa, a chuva veio, você vai fazer o quê? Você vai ficar chorando ou você vai procurar algo para vender? Então, eu tenho aqui um guarda-chuva. Parou de chover, só tá sol, guarda-sol. Quer comprar guarda-sol, muda a placa, vamos vender guarda-sol. Gente, você foi fantástica. Agora, gente, eu fiquei chocada. O sangue do meu sangue, viu? Orgulho demais. Mas é isso, são aprendizados. Isso não é frasinha, não, gente. Não, é verdade. Eu vejo isso muito na advocacia, sabe, Dani? Porque, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu foco muito na transformação, né? Então, inconformada com o tradicionalismo exacerbado da minha profissão, com pessoas que ficam seguindo o mesmo caminho, eu fui buscar um caminho diferente, atuo no extrajudicial, né? E eu vejo que as pessoas, elas ficam lá no judicial. Não tô dizendo que o judicial não dá dinheiro, não tô. Mas existe um caminho para cada um, né? E aí, às vezes, a pessoa não tá feliz, às vezes a pessoa não encontrou ali o caminho dela. Alguns alunos, né, falam pra mim, aí encontra aqui outro caminho, por exemplo, que é o extrajudicial. Aí, antes de encontrar o extrajudicial, elas já estão pensando em desistir, né? Porque elas falam, realmente, não dá certo. E não conseguiram enxergar um outro caminho. Então, eu achei bacana o que você trouxe agora, que foi assim, a persistência só vira teimosia quando você já tentou
algumas estratégias. Muitas. Muitas. Muitas estratégias, daí sim você percebe que vira, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E assim, dentro desse processo, a importância de não desanimar, né? Não. Porque, gente, é óbvio que quando a gente vê um profissional de sucesso que está no lugar onde a gente queria estar, que a gente acha lindo. Mas assim, a gente precisa olhar para as dores dessa pessoa. Gabi, por exemplo, é uma pessoa que compartilha as dores dela. Mas tem outras pessoas que não compartilham as dores, falam só das vitórias. Então é muito lindo a gente olhar e dizer, ai, que legal, que perfeito. Mas normalmente, 95% das pessoas que estão hoje onde queriam estar, e talvez nem estejam onde queriam estar ainda, né? Mas que já têm um sucesso reconhecido, passaram por muitos perrengues para chegar onde estão. Né? Então é muito importante que você não desista na primeira, na segunda, na terceira tentativa, porque você saiba, a persistência é o caminho, e quando você está com seu alinhamento de propósito relacionado àquela ação, a motivação para aquilo, te dá mais garras de você efetivamente continuar. Com certeza. E Dani, me fala aí, dentro desse processo, né, o que as pessoas podem fazer? Porque eu imagino que muita gente que tá escutando ou tá nos assistindo agora pode pensar, meu Deus, eu preciso planejar minha carreira, mas eu não tenho ideia de como começar, porque toda vez que eu tô chamando profissionais aqui, pessoas de nichos diferentes pra gente conversar, eu acho que a gente precisa valorizar muito a especialização de cada pessoa, né? Eu tenho certeza que eu não vou pegar Gabriela, fazer um plano de carreira pra mim mesma, e eu vou fazer um plano de carreira pra mim com maestria, digamos assim, com as técnicas de uma pessoa que estuda e trabalha com planejamento de carreira, só trabalha com isso porque eu faço outra coisa. Então, beleza, se a ferramenta que você tem, né, e que você pode ter, e você não consegue contratar um profissional agora, nesse momento, para fazer isso, faz com que você tenha e se organiza para você conseguir chegar lá, né? Eu acho que é o ponto principal. Mas qual é o produto, por exemplo, que pode ajudar alguém dentro desse planejamento? Uma mentoria, um curso? O que você acha que uma pessoa que quer planejar a carreira pode fazer? Ou são sessões de... Como é que funciona? Bacana. Em primeiro lugar, não é todo mundo que para planejar a carreira precisa de uma ajuda adicional. Tem pessoas que conseguem entender de uma forma geral, ler um material sobre o assunto e simplesmente fazem um planejamento. Por mais que não seja um planejamento lindo, mas assim, né, conseguiu ali fazer de um jeito que se sistematizou. Tem outras que não é porque não tem competência, mas ou porque estão passando por um momento da vida mais delicado, ou porque é subjetivo, como você trouxe, né, Gabi? Às vezes a meta que quer atingir não é tão fácil de transformar em ações e efetivamente ter a clareza disso, né? Então precisam de um suporte. Esse suporte pode ser feito através de cursos de planejamento de vida e carreira. Eu sou suspeita porque eu sou mentora de carreira, mas eu entendo que quando você faz uma mentoria de carreira especializada para aquilo que você precisa, sim, acaba sendo um produto diferenciado, né? Falando da minha mentoria de carreira, eu hoje faço uma mentoria de carreira que ela dura 7 sessões. São 7 encontros onde eu personalizo a mentoria de carreira voltado para os objetivos de cada pessoa. Mas existem diversos profissionais no mercado, cada um fazendo mentoria de carreira de acordo com o que entende, com o desenvolvimento da sua própria metodologia. Eu, ao longo desses, eu tenho 20 anos de atuação na área de RH, 15 anos como líder na área. Eu, ao longo de todo esse tempo de carreira, eu desenvolvi minha própria metodologia. Onde eu hoje consigo fazer essa leitura, ajudando o meu cliente a entender, primeiro, não só a carreira, mas como ele está na vida, porque a gente, como eu disse lá atrás, não é só carreira, a gente precisa olhar para o todo, entender onde ele está, entender onde ele quer ir e pegar na mão dele e construir com ele esse plano, né? Então, assim, eu acho muito importante que você possa viabilizar esse plano de carreira. Seja com a ajuda de um profissional, seja com a ajuda de livros, né? Comprar um livro sobre planejamento de carreira, pesquisar no Google, busque alternativas. Eu me conheço. Se for para pesquisar, eu vou demorar, vou dizer que vou fazer, vou passar um ano e não vou. Então, procura um profissional, pede realmente ajuda e transforma o que você quer, o seu sonho, numa meta para você alcançar o seu objetivo. A gente falou tanta coisa importante nesse podcast hoje, mas assim, estamos nos minutos finais. Eu queria... Dani, dê uma sapatada aí na galera. Aquela de leve, assim, porque não, é sério, eu achei esse tema tão... Dava pra gente fazer vários, né? Falando sobre... destrinchando as coisas que a gente falou aqui hoje. Mas eu acho que tudo isso, no final das contas, acaba trazendo uma mensagem que, às vezes, uma pessoa que tá escutando aqui pode falar, meu Deus, eu precisava disso pra eu começar a entender que minha vida não é deixar a vida me levar. Um papel inicial, né? Eu acho que
primeira coisa que eu quero fazer é fazer uma pergunta para vocês aí que estão me ouvindo. Você está feliz com o rumo que a sua carreira está levando hoje? Essa é a primeira pergunta. Se você respondeu sim, que bom, eu fico feliz. Se não tem um planejamento de carreira ainda, corra para poder fazer. Você deu sorte, que ótimo. Mas corra para fazer o seu plano de carreira para que suas metas e seus objetivos possam ser alcançados mais rápido, com menos investimento de tempo, com menos investimento de energia e de dinheiro. Se você me respondeu, não estou feliz, eu te pergunto, o que você está fazendo para mudar essa situação? Porque, gente, a gente não tem resultados diferentes, a velha frase de Einstein, fazendo as mesmas coisas. Então, se você não está feliz com o rumo que a sua carreira está tomando, imediatamente faça uma coisa diferente hoje. Compre um livro sobre plano de vida e carreira, leia no Google, me procure, enfim, busque uma alternativa para que você possa fazer um plano de carreira alinhado aos seus sonhos, às suas metas, para que efetivamente você esteja com um alinhamento de propósito. E eu desejo muito sucesso profissional para você. Ai, meu Deus, arrasou demais. Olha, eu fiz um plágio da frase de Einstein, né? Que ele fala... ninguém consegue ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Aí eu coloquei o seguinte... Também não sei se eu peguei isso de alguém, gente. Desculpa, mas plágio, eu falo que é meu, porque às vezes a gente repete uma coisa repete tanto. Não, mas eu adaptei. Que era o seguinte, ninguém consegue ter resultados extraordinários sendo ordinário. Sim, sem dúvida. Então, eu tô fazendo aqui a mesma coisa, eu tô fazendo aqui, não dá o seu melhor, não faz... Não se planeja, não se programa. Não, se você dá 50%, você vai ter 50%. Não é estratégico e intencional. E a gente não pode deixar que a nossa vida caminhe simplesmente sem estratégia, sem intenção. Se você decidiu vir nessa vida para alguma coisa, né? Você precisa se empenhar para isso. Dani, amei a nossa conversa. Muito obrigada por ter aceitado. Ela gente, assim, eu sou fã, me inspiro todo dia. Porque, falando aqui agora, papos familiares. Desde que eu era... Ela é um pouquinho só mais velha que eu, não é nada demais, não. Sou mais velha. Não, mas um pouquinho. É porque quando a gente era criança... Era uma diferença absurda, sim, né? Sim. Tipo, eu era balelinha de Dani, eu era bebê. Viu, gente? Balela, ainda é porque eu não sabia falar Gabriela e falava balela. Mas era uma diferença grande, assim, tipo... 9 anos, eu acho. São quase 9 anos de diferença. Mas imagina, uma menina de 9 anos e um bebê muito... É bem... E aí, quando ela começou a trabalhar e tal, eu ainda era... pequena, assim, eu tava na escola, né? E aí eu ficava assim, velho, que massa! Aí Dani entrou no cargo tal, e eu, ai, que massa! Eu ficava assim com os olhos brilhando. E é muito legal a gente poder ter essa conversa aqui hoje e eu poder trazer para pessoas também que não te conheciam de certa forma, entender esse trabalho e as pessoas poderem se inspirar também. Uma pessoa que no final das contas é do meu círculo, assim, familiar, né? Então, assim, sinto muito orgulho, faço questão de estar ali prestigiando minha família, meus amigos próximos, porque são pessoas incríveis e eu também só sou o que eu sou, me tornei o que eu tornei por conviver com essas pessoas. E é incrível, né, Gabi? Você fala da admiração assim por mim, mas você sabe que é mútuo, eu te admiro muito. Tenho certeza que você já atingiu alguns dos seus objetivos, mas outros melhores ainda estão por vir. Tenho certeza disso. Agradeço muito o convite. Fico muito feliz de ter estado aqui. E se eu puder ter impactado e ajudado a vida de qualquer um de vocês, eu já tô milhões de vezes mais feliz hoje. Com certeza, gente. @Daniela Facchinetti. Tem um underline no final, não tem não? Não, é só Daniela Facchinetti, @Animais Corporativos, o meu @Fale com ADV. Você assiste o Adverso Podcast no YouTube e escuta o Adverso Podcast no Spotify. Então deixem mais mensagens aqui, a gente adora ver o feedback de vocês. Printem, postem nas redes sociais de vocês dizendo que vocês viram, que a gente adora se conectar com vocês cada vez mais e ajudar da forma que a gente pode. Um beijo grande e até o próximo. Beijo.